Paz e graça, pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Antes de começar aqui este vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like que é muito importante. Compartilhe também, que pode ser de muita ajuda para outras pessoas, certo? E se você quiser estudar grego, estudar hebraico online, é só falar comigo, tá? Eu estou dando aula aí de grego e hebraico online, beleza? E quem tiver aí interesse em estudar, é só falar comigo, certo? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Facebook, o meu WhatsApp e a página, né, do meu WhatsApp, ou a página do meu Facebook, no caso, tá? E vamos ao vídeo. Hoje eu quero falar sobre as mudanças dos nomes próprios de uma língua para outra. Se tem falado hoje muito que os nomes próprios não podem sofrer mudanças sonoras, isto é, o som não pode ser pronunciado diferente. Por exemplo, se o meu nome é Jefferson aqui, vai ser Jefferson em qualquer língua que for, seja no espanhol, alemão, grego, hebraico, enfim. Qualquer língua que for, vai ter que ser esse mesmo nome. Mas isso realmente procede, sim ou não? Então eu quero falar sobre isso, mostrando alguns exemplos de como funciona em outra língua e comparando com a nossa língua do português, e comparando com a nossa língua que é o português, certo? Vamos lá, pessoal, é o seguinte, cada língua, né, ela tem suas regras, certo? Deixa eu fechar aqui, isso aqui está muito claro. Cada língua ela tem as suas regras, certo? Certo. O que acontece? Aqui eu escrevi o nome do apóstolo Paulo de 5 formas diferentes, como aparece na língua grega. Por que 5 formas diferentes? O que isso aqui tem a ver? O que está acontecendo aqui? É o seguinte, eu vou montar aqui uma frase e vocês vão entender o que está acontecendo. Por exemplo, se eu pego uma frase e coloco assim, ó. João chutou a bola. João chutou a bola. O que temos aqui? Aqui temos o sujeito, certo? Que em grego seria chamado de nominativo, né? Então temos aqui o sujeito na frase, João. Por que ele é o sujeito? O que o sujeito faz? Ele faz uma ação. Então João chutou. Então ele é o sujeito. Temos o verbo chutou. O que ele chutou? Ele chutou a bola. Então a bola aí nessa construção seria chamada de objeto direto na frase. Por que objeto direto? O que é o objeto direto na frase? Em grego isso também seria chamado de acusativo. No caso acusativo é o objeto direto na frase. O objeto direto ele recebe a ação verbal. Então quando alguém faz uma ação e após essa ação vem algo que está recebendo essa ação, ele pode ser o objeto direto, ele é o objeto direto na frase. Então aqui você tem João chutou a bola, certo? Certo. Aí eu vou montar aqui mais, né? Chutou a bola para a casa de... bora botar aqui Júnior. Pronto. João chutou a bola para a casa de Júnior. Então aqui você tem sujeito, verbo, objeto direto, porque está recebendo a ação do sujeito. Aí vem para a casa. Então essa bola aqui, ela foi para um local, certo? Ela foi para a casa. Isso aqui já seria chamado de objeto indireto. Que é o objeto indireto? Ele recebe também ação verbal, só que ele recebe com uma preposição. Para, com, em, por, pelo. Então essas preposições é o foco do caso dativo, que você aprende na língua grega. Então o dativo, que na língua grega chamamos de dativo, que é o objeto indireto. Então aqui você tem João
sujeito, verbo, objeto direto e indireto, tá? O objeto indireto, ele pode receber o acusativo, que é a bola, e também ele pode, dependendo da frase, receber o verbo com uma preposição, tá? Então você vem para casa. Agora, que casa era essa? De quem era essa casa? Aí vem de Júnior. De Júnior já seria um genitivo. Por quê? Porque o genitivo ele aborda a ideia da posse, a ideia do pertence. Por exemplo, casa do Lucas. Está indicando que aquela casa pertence a Lucas. Então aqui você tem nominativo, verbo, acusativo, dativo e genitivo em uma única frase. Então, por que eu montei esta frase para explicar a vocês como funciona? Em português, se eu pegar a expressão João e colocar no lugar de Júnior, e Júnior no lugar de João, a frase ficaria: Júnior chutou a bola para a casa de João. Veja que o nome ele continua o mesmo, ele não sofre nenhuma alteração. Ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, genitivo ou vocativo. Ele não vai sofrer nenhuma alteração no nome para cada caso desse. Então, esse é o fator da língua portuguesa. Agora, o que acontece na língua grega? Se eu quiser escrever a expressão Paulo como sujeito, aquele que está fazendo uma ação, ou aquele que está sendo acompanhado de um genitivo, eu colocaria Paulos. Porque esse S aqui, esse S na língua grega, ele indica o sujeito na frase quando a palavra faz parte da segunda declinação. E essa palavra, Paulos, faz parte da segunda declinação porque a sua penúltima é um O. É o ômicron, conhecido em grego, tá? Então você tem Paulos, né? Paulos aqui, ele seria sujeito na frase. Então, se eu quiser escrever de Paulo, eu não posso escrever assim, porque não é genitivo, é nominativo. Então, o que acontece? Se eu quisesse aí você pode conferir, lá em Romanos 1:1 aparece dessa forma, né? Se eu não me engano é Paulo, servo de Jesus Cristo, algo assim. Agora, se eu quiser escrever de Paulo eu já escrevo assim, ó. Aparece lá em 1 Coríntios 1:12, você pode conferir quando fala de Paulo. Então, está no genitivo. Então, você tem isso aqui. Isso aqui é uma das características do caso genitivo na língua grega, indicando o pertence. Claro, fazendo parte da segunda declinação, que é a palavra que é sua penúltima, ou o seu tema, também chamado de tema, que é a última letra antes da desinência, ele vai indicar ali que essa palavra faz parte da segunda declinação. Então, o que acontece? Se eu quiser escrever com Paulo, em Paulo, por Paulo, enfim, alguma preposição, eu não posso escrever nem dessa forma e nem dessa, dependente da frase. Eu tenho que escrever assim, ó. Paulo. Isso aqui, dependendo da frase, você pode traduzir com Paulo, por Paulo, em Paulo, enfim, vai depender ali do contexto em que se traduza, porque isso aqui é um dativo. O dativo, ele vem com uma preposição na palavra, com, em, por, pelo, com, enfim. Então, veja como muda a pronúncia sonora, o som da palavra, dependendo da sua posição na frase, ou seja, da sua função sintática, de qual função aquela palavra, aquele substantivo está. Então, se eu quiser escrever a Paulo como recebendo uma ação, eu não posso escrever assim, porque assim ele faria uma ação. Ele recebe uma ação, ele recebe um verbo assim, ó. Aparece ali em Atos capítulo 13, versículo 50, tá? Se eu não me engano, ele fala que eles queriam prender Paulo, né? Paulo e Barnabé, enfim. Então ele aparece assim, né? Recebendo ação, eles queriam armar alguma coisa contra Paulo e Barnabé. Então aqui ele já está recebendo uma ação verbal, certo? Então aqui
eu não poderia escrever dessa forma em grego quando ele fosse fazer uma ação. Porque quem faz a ação é o sujeito. E quem sofre esta ação, no caso, seria o acusativo, que esse aqui é chamado de objeto direto. Aqui já seria o vocativo, né? Dando a ideia de chamamento, de invocação, ou como, por exemplo, você fosse, ó meu Deus, né? Esse ó meu Deus aí, né? Ó Deus, ó Deus já seria um caso vocativo. Então ele aparece, por exemplo, ali em Atos 23:11. Aqui aparece em Atos 3:50, aqui em 1 Coríntios 1:12, em Romanos 1:1 e Atos capítulo 15, versículo 12. Essa parte também você pode traduzir até sem preposição também, tá? Vai depender ali do contexto em que ele está. Então veja, você tem 5 pronúncias diferentes do mesmo nome. Por quê? Porque na língua grega as suas regras não funcionam como o português, que você pode montar uma frase, o nome não muda nada, independente se ele for sujeito, se ele for acusativo, se ele não for, o nome continua o mesmo, tá? Júnior é Júnior, se eu colocar de, aqui ó, de João, veja, João não mudou, certo? Se eu conseguir colocar aqui, ó, com João, o nome sofreu alguma pronúncia diferente? Não. A preposição vem, mas o nome não sofre pronúncia diferente. Não é assim no grego. No grego ele sofre mudanças. Então, Paulo, perdão, Paulo, Paulos, Paulu, Paulon e Paulé. Então, vocês têm essas diferenças de uma língua para outra. Então, a pessoa chega e diz, não pode sofrer mudança. Vai depender da língua. Porque a língua, se você for estudar o grego, você aprende cada passo desse. As pessoas que estudam grego aí comigo e que estão vendo este vídeo, elas sabem que o grego funciona assim, porque já aprenderam essas formações. Então, quando vocês têm a desinência, né? A desinência, ela indica a função daquele substantivo na frase. Ela vai indicar se ele é um sujeito, se ele é um acusativo, se ele é um dativo, se ele é um vocativo, se ele é um genitivo. Então, veja que as questões de uma língua para outra mudou completamente. Então, os sons que temos aqui no mesmo nome, ele mudou. Por que mudou? Por causa das suas terminações. Então, essa é a questão. Aí as pessoas chegam, mas não pode ter mudança de som. Aí vai depender da língua. Porque, por exemplo, eu posso escrever assim, Joel. Se o nome de um rapaz é Joel, tá? Joel, como ficaria na língua hebraica esse nome? Se no hebraico não tem J. Ou na língua grega, o grego também não tem J. Então, como ficaria esse nome Joel? Ou até o meu próprio nome, Jefferson, poderia ser Jefferson? Não. Por quê? Porque lá não tem J. Como é que o judeu iria escrever J se não tem? Ou como é que ele iria escrever João se não tem um J? Então, as línguas elas sofrem modificações tanto na escrita quanto na pronúncia. Por que na pronúncia? Vou dar mais um exemplo. Se você pegar a expressão em aramaico, a expressão Yeshua, vamos pegar aqui, tá? Yeshua, né? Yeshua. Se eu colocar isso aqui, que é um nome aramaico, se eu colocar este nome para o grego, fica a mesma pronúncia? Não. Por quê? Vamos lá. Eu posso transliterar o Y pelo I, né? O E pelo ETA, que é o E em grego, né? Fica IE. O SH, isso aqui é a mesma, né? Aqui você tem o SH. Só que aqui fica Shua. Shua, essa é a pronúncia. O problema é que na língua grega você não tem essa pronúncia de Shu. E agora? Então o cara vai ter que fazer alguma coisa, ele vai ter que transliterar de uma forma mais próxima possível. Então ele chega aqui, bota o quê? Um S, né? Um S.
Aí o U ele bota o U mesmo, né? Perdão, deixa eu trocar aqui. Ele bota o O e o U, né? O O ele fica mudo quando ele está junto da letra Y. Então só se pronuncia U, então fica Iesu, né? E a última letra seria o A. Então por que não colocaram a letra A? Simples, porque esse nome aqui, quando ele quer falar do sujeito, ele vem com o S no final. Então, se eu fosse colocar o A, seria uma das terminações do feminino na língua grega, porque quando os nomes na língua grega ele tem lá também as suas regras, então normalmente a letra A em um substantivo feminino a letra A ele vem para um substantivo feminino, né? Então se eu fosse colocar Yeshua, poderia ficar um nome feminino, então não tem como, tá? Então, se eu quiser falar sobre o genitivo, eu tiro isso e só deixo assim. Yeshua vai ficar de Jesus, né? E se eu quisesse falar do objeto indireto ou o objeto direto na frase, eu colocaria assim, Yesun, tá? Ou se eu quisesse falar do sujeito, eu iria escrever o sigma, né? Então ficaria ali Jesus, tá? Então veja que sofre modificações, tá? Não temos a pronúncia shu em grego, mas temos em hebraico ou aramaico, né? Vamos dizer aqui que é uma palavra vem do aramaico. Então, essas são as questões que envolvem cada língua. Então, cada língua ela vai ter suas regras, tá? Cada língua ela vai ter as suas pronúncias, não vai ter alguma letra, como o hebraico, né, e o grego não tem a letra J. E aí, como é que ficaria? Então a pronúncia ela não vai ter que mudar, vai ter que sofrer uma modificação naquela palavra. É claro que o nome Paulo tem que ser Paulo em outra língua, mas às vezes não dá, porque outra língua vai ter alguma coisa, vai ter alguma identificação. Por exemplo, a língua grega. Eu posso escrever Paulo na língua grega quando é sujeito? Não. Se eu for colocar Paulo como um objeto indireto, eu posso escrever Paulo? Não. Eu tenho que escrever Paulo, porque o O aqui, o ômega, ele vai dar característica do objeto indireto na frase, tá? Então, pessoal, é isso aí. É isso que eu queria mostrar para vocês, como funciona um pouco das regras em algumas línguas, né? No caso, eu peguei só exemplo do grego e do português, né? Para mostrar a vocês como funciona. E as pessoas que vinham falando, não pode falar Jesus, não pode falar isso, não pode falar Deus, não pode falar nada, porque em hebraico não é assim. Simples, começa a falar em hebraico em tudo que você for aí fazer. Não chame mais Altíssimo, chame ele On, né? Não chame mais mãe, chama mãe agora em hebraico, não chama mais pai, chama pai em hebraico também. Né? Então é assim, tá? Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero ter ajudado vocês, tá? E se você tiver interesse em estudar o grego, em estudar a língua hebraica, é só falar comigo. O curso de grego e de hebraico é um curso completo. Você vai aprender as questões de traduções, traduzir qualquer versículo do Novo, do Antigo Testamento, sem problema nenhum, tá? E é isso aí, vamos estudando. Tem pessoas aí estudando a língua hebraica comigo também, tem pessoas aí estudando grego também, tá? E é isso aí, vamos lá. E se você tiver interesse como funciona, me chama aí no meu WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, tá? E você lá vai ter todas essas informações, beleza? Então é isso aí, pessoal, que Deus abençoe cada um de vocês.